eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. E ele está tão obrigado para com você como estava para com Simeão. Da mesma forma, porque ele é Deus e tem que guardar sua palavra. Então eu posso ver a Simeão. Estava ansioso e desejava ver a Cristo. Ele estava confiando apenas no que a palavra de Deus lhe falou. Não fazia mal o que os críticos falavam. Ele confiava na palavra de Deus. Tinha um desejo em seu coração. Ver o Cristo e creu que o veria. Como Davi disse, um fundo clama outro fundo. Muitos aqui dentro creem em cura divina. Você crê em cura divina? Só o fato de você crer em cura divina prova que há uma cura divina. Quando viemos à América, nós encontramos os índios. Eles adoravam algo, o sol, a lua e a natureza, porque eles, como um ser humano, sabiam que havia um Criador. Por isso, dentro de seu coração, algo pedia adoração. Assim como todo mortal, você pode adorar seu carro, ou seu trabalho, a sua casa ou algo. Se há algum ídolo, tira e deixa Jesus ter o primeiro lugar. Deixe que ele seja o primeiro em tudo. Então, se há fome, como disse Davi, quando o fundo clama ao fundo, a voz de suas cachoeiras, agora um fundo clama a outro. Por exemplo, isto: se há um fundo aqui clamando, tem que haver um fundo que responda a este clamor. Deve haver um eco que responda a este clamor. Devo esclarecer isto. Sou um grande amante da natureza, e quando vou ao campo, eu vejo o pôr do sol, ouço os animais e o grito das feras. Minha mãe era meio índia. Há algo em meu sangue que me faz amar a natureza. E quando ouço o grito das feras, há algo que inflama minha alma. Não o posso evitar. Recentemente eu estava no Colorado, e lá em cima da montanha, eu estava olhando com muita atenção uma mãe águia quando trazia seus filhotes do ninho em suas asas e os pôs num pasto verde. E logo voou de novo ao pico mais alto das pedras e ali pousou. Ela começou a olhar. Ela me olhava. Eu olhava pelos meus binóculos. Meu cavalo estava amarrado a uma árvore e eu o olhava. Eu disse: Senhor, me agrada isto. Tudo me parecia muito próximo. Se você já esteve perto de um ninho de águia, já sabe que ele é feito de galhos agudos com espinhos. E aquelas águias coitadinhas estavam andando só naqueles galhos e espinhos. Elas não conhecem outra coisa. Mas um dia a mãe águia estendeu suas asas sobre os filhotes e eles saíram. Eu olhei aqueles filhotinhos e eles estavam celebrando um avivamento pentecostal. Corriam daqui para ali na grama macia, brincando ali, chilreando uns aos outros, saltando um sobre o outro, tão livres quanto podiam ser. Pensei: bom, isto é certo, porque isso é como um homem no ninho velho do mundo, conhecendo só o que o diabo lhe dá. Porém, um dia Deus o levantou e o fez pousar à sombra de pastos verdejantes. Oh, como ele se regozija, está livre, não há dano algum. Pensei: por que não tem temor aquelas águiazinhas? Saberão elas que há coiotes por ali que podem apanhá-las? Mas de vez em quando olhavam para cima e a velha mãe estava lá vigiando-as. Eu disse: glória a Deus, correto? Ele tem me tirado do ninho do mundo e lá das alturas olha sobre sua herança para que não nos sobrevenha dano algum. Se um coiote se aproximasse de uma águiazinha, ela o mataria com suas garras. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Ela ficou algum tempo olhando para o alto com sua cabeça majestosa. Ela estava na pedra mais alta que havia e de lá podia ver tudo. Seus olhos de águia observavam. Depois a vi levantar a cabeça por meio de meus binóculos. Eu a vi levantar a cabeça e olhar. Ela estava cheirando o ar. Eu disse: que será? Lá distante no norte, uma tempestade começava. Ouvi o trovão.
Ela soltou um grito e se foi para baixo e estendeu aquelas grandes asas. Desceu aquele pasto gramado e cada uma daquelas aguiazinhas correu bem depressa. Talvez tenham sido instruídas antes de deixarem o ninho. Elas firmaram seus pés nas penas, baixaram seus biquinhos, prenderam os biquinhos em volta de uma pena e ela levantou com aquele monte de águias em suas asas e foi direto contra aquele vento forte de 80 km por hora em direção à brecha da rocha. Nesse instante eu chorei como um menino e foi então que pensei: um dia glorioso, quando esse avivamento passar, ele virá da glória e estenderá suas grandes asas. As aguiazinhas vão prender seus bicos nele e voarão para a glória. O fundo clamando a outro fundo. Se há um fundo que clama, há outro que responde. Em outras palavras, antes de existir uma árvore para crescer na terra, tinha que haver uma terra onde crescer a árvore. Deus nunca fez a árvore para a terra, ele fez a terra para a árvore. Ele fez a terra e ordenou a terra que produzisse. E a terra ficou clamando até que aquela árvore apareceu. Antes de haver barbatanas nas costas do peixe, tinha que haver água onde nadar. Se ele tem uma barbatana, é porque há água onde possa nadar. Tudo que nós temos é para algum propósito e para uma causa. Há algum tempo eu li sobre um menino que comia as borrachas dos lápis. Ele comia toda a borracha que achava. Ele comia até o pedal de sua bicicleta. Não se sabia o que sucedia ao menino. Então o levaram para a clínica médica para um exame. E depois de tê-lo examinado, acharam que seu corpo necessitava de enxofre. E na borracha há enxofre. E ele estava comendo a borracha para obter o enxofre de que necessitava. Aí está, vê? Se tinha algo dentro dele clamando pelo enxofre de que necessitava, tinha que haver um enxofre para responder antes que pudesse clamar. Vê o que digo? Agora, quando o fundo clama a outro fundo, antes que haja clamor no profundo, tem que haver uma profundidade para responder. E, assim como muitos de vocês, poucos anos antes, eram talvez pecadores, talvez você estava numa igreja formal que não acreditava no batismo do Espírito Santo. Mas quando você ouviu a mensagem, tinha uma coisa dentro de você que clamava por mais de Deus. Você estava vivendo uma vida justificada perante Deus, mas você queria o batismo do Espírito Santo. E você tinha fome disto. Pela razão de haver um Espírito Santo é que você o anelava. Você nunca teria fome disto se não tivesse algo aqui que clamasse por aquilo lá. Você vê o que eu quero dizer? A razão por que você está aqui hoje é porque você crê em cura divina. Se alguém foi curado na Bíblia, se um grupo de vocês crê na cura divina, tem que haver em algum lugar uma fonte aberta, ou então você nunca o desejaria. Se você tem o desejo de ser curado por Deus, há um Deus que o cura, correto? Porque o fundo clama ao fundo. E isto é como foi com Simeão. Ele sabia que viria o Cristo. E ele sabia que Deus havia prometido que ele o veria antes de morrer. E agora, note como Simeão foi guiado. Não é estranho. Justamente quando Jesus apareceu em cena, Simeão foi guiado pelo Espírito Santo a Cristo. Pelo Espírito Santo que deu a promessa. E o Espírito Santo que deu a promessa de cura divina tem guiado a vocês aqui esta noite diretamente para a fonte que está aberta hoje à noite a quem quiser. Agora mesmo, o Espírito Santo está lhes guiando a filhos de Deus que creem na promessa de hoje. Entendem o que digo? Cada um de vocês, filhos e filhas de Deus, são guiados até aqui porque creem. Oh, quando penso nisso, lembro-me de uma mulher velha. Fomos ensinados que ela era cega. Seu nome era Ana. Ela era uma profetisa que esperava a vinda do Senhor. Deus estava obrigado a mostrar-lhe o Cristo. E o Espírito Santo veio sobre Ana. E eu posso ver aquela velha profetisa cega naquela manhã, vindo através do templo, guiada pelo Espírito Santo, andando entre toda aquela gente. Aproximando-se daquela fila de mulheres, ela parou bem em frente da fonte onde foi guiada pelo Espírito Santo. Sim, Ele está aqui esta noite. Ele ressuscitou da morte. Ele está dando a você a promessa. O Espírito Santo sabe onde você está. Se você não estivesse aqui esta noite,
Se o Espírito Santo não houvesse trazido você aqui, você estaria em algum lugar do mundo. Mas vocês estão assentados aqui neste edifício quente, por quê? Porque você espera ver Jesus Cristo vir à cena e confirmar a glória. Expectativa. Se você veio aqui só para achar algo para criticar, o diabo, por certo, lhe mostrará o suficiente para criticar. Certamente que sim. Você recebe o que espera. Alguém diz, se eu pudesse entrar na fila de oração, se eu pudesse ver algo, só assim creria. Você receberá o que espera. Eu espero ver nesta noite ao Espírito Santo vir e manifestar-se em poder, derramar sua glória neste edifício. Você receberá o batismo do Espírito Santo, pecadores chorando, doentes sendo curados, todos os tipos de maravilhas, porque Jesus Cristo tem prometido. Eu creio nas promessas. Oremos. Pai Celestial, porquanto tua palavra é a verdade, confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou o que tu lhe mostraste por visões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse, tua fé te tem salvado. E Pai, sabemos que ele está aqui hoje à noite porque ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na sua palavra, estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição, aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho, e cada um de nós levantar perante Ti, e a grande tela for baixada, e nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente, Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Abençoa o povo nesta noite, todos neste calor. E eu peço a Deus que nos dê uma bênção especial. Faça com que o poder consolador do Espírito Santo tire todos os pensamentos. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, tome a esta indigna pessoa. Tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao teu povo. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo, não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. E ajude-nos nesta noite, Senhor, para esquecermos todas as coisas do passado e prosseguirmos ao alvo agora. Que teu Espírito venha e manifeste a teu Filho Jesus Cristo para o povo, enquanto me esforço como um mortal para falar de ti como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque te pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. O Senhor te abençoe.
Nesta noite, antes do nosso culto de cura, me desculpem por ser um bebê, mas algo penetra em meu coração quando falo dele. Recordo quando fui chamado pelos ministros pela primeira vez, quando viram que desde menino visões me sobrevinham, disseram: Billy, nunca te metas com isso. Disseram: isso é do diabo. Sendo ensinado por ministros, eu mesmo acreditava que as visões podiam ser erradas. Mas quando ele veio aquela noite e me disse quem era ele,